A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Meus irmãos, quando o Senhor Jesus estava explicando sobre o final dos tempos para os apóstolos, ele falou sobre a destruição de Jerusalém, porque os apóstolos estavam admirando aquelas belas estruturas, aquelas belas construções. E, no entanto, o Senhor Jesus falou para eles, não ficará pedra sobre pedra. Mas é interessante, irmãos, que os apóstolos perguntaram assim para o Senhor Jesus, mas quando acontecerá isso? Aí a introdução do Senhor Jesus, ele fala de forma abrangente, de forma nos alertando. Ele não faz uma introdução falando sobre a destruição do templo, mas ele fala a introdução dele falando e advertindo sobre os homens que viriam após ele. E, no entanto, irmãos, ele fala da seguinte forma, ele fala assim, não fiqueis confundidos, porque muitos virão em meu nome, dizendo que sou eu, ou seja, dizendo que foi o Senhor Jesus que os enviou. E nós vimos mesmo isso, literalmente, foi quando o Senhor Jesus foi levado ao céu, após ele cumprir toda a vontade do Pai, ele foi elevado ao céu, e logo em seguida vieram homens falando que o Senhor Jesus os tinha enviado. Mas nós sabemos que o Senhor Jesus ele teve 12 apóstolos. Um deles foi Judas Iscariotes, que o traiu. E para substituir Judas Iscariotes, os apóstolos lançaram sorte e o Senhor fez aparecer o nome de Matias. Então os 12 apóstolos literais do Senhor Jesus, que caminharam com ele, que andaram com ele, que aprenderam com ele e que foram por sua vez enviados às nações, aos povos do mundo inteiro, foram esses 12. Mas apareceram homens, irmãos, homens, alguns mais célebres, outros menos célebres. Um deles é célebre até nos dias de hoje, e eles falaram literalmente que o Senhor Jesus os tinha enviado, que eles receberam visões do Senhor Jesus, e eles tiveram uma mensagem os enviando a pregar. Só que essa pregação desses homens era diferente da vontade do Senhor Jesus. E por que nós podemos dizer isso? Porque esses homens, eles pregaram de forma diferente da pregação de Jesus. O Senhor Jesus ele foi categórico em relação à lei no capítulo 5 de Mateus, mas esses homens falam diferente. O Senhor Jesus ele falava que o Pai era maior do que ele, mas esses homens falam que Jesus é Deus. O Senhor Jesus ele falou que o Pai era um, quando ele disse a famosa frase dele, né? Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é o único. O Senhor Jesus, ele repetiu uma frase que estava no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Ele repete essa palavra. Então o Senhor Jesus, ele enfatiza que o Pai é único, que não é três. Ele enfatiza que o Pai é maior do que ele. Ele enfatiza que o Pai o enviou. Ele enfatiza que ele deveria cumprir tudo que o Pai o ordenou. Então o Senhor Jesus sempre se colocou como servo do Pai, um servo manso, humilde e obediente. Mas esses homens que vieram depois, inicialmente eles queriam desvincular a religião ou segmento do Senhor Jesus das doutrinas judaicas. Então, dessa forma, eles falaram que Jesus era Deus, porque os